A escola, ela está acontecendo dentro da casa das pessoas. Na verdade, a escola hoje, ela está mais do que nunca nas pessoas. Ao mesmo tempo que, se possível, os pais puderem monitorar e cuidar, acho que os pais também têm que entender que eles não podem se cobrar ou se culpar. Tudo que está sendo feito é para tentar mitigar. Eu acho que é um momento de se tentar fazer o máximo possível, e quanto mais tempo um aluno fica parado, pior para ele. Essa inércia de ficar um semestre sem estudar, ou 2, né? Pensa assim, bom, eu vou parar de ir na universidade esse semestre porque está online. Enfim, isso pode criar uma inércia, né, de aprendizagem nesse aluno que daqui a um ano vai ser difícil de recuperar e vai dar mais trabalho do que talvez ele manter uma aprendizagem nesse momento. E isso serve para as crianças também e para os adolescentes. Manter algum nível de aprendizagem, algum esforço nesse momento, para que você não fique parado. Então é melhor não parar. É melhor não parar. A aprendizagem, de modo emergencial, começou a demandar mais autonomia, mais automonitoramento, que é uma função cognitiva de circuitaria de lobo frontal, de conexão do lobo frontal do cérebro, que fica aqui por trás da testa, com todo o restante do cérebro, ou seja, é o conjunto de habilidades de orquestra mental mais complexos e com desenvolvimento que vai finalizar entre 20 e 30 anos para algumas pessoas. O cérebro e a mente humanos, eles trabalham por economia. Eu só vou gastar energia mental e cognitiva se eu tiver uma cobrança para isso. Então, como desenvolver autonomia? Se eu sei que meu filho aprendeu já na educação infantil a colocar tênis de velcro, ele não sabe amarrar cadarço ainda. Mas na correria do dia a dia eu vou lá e eu boto tênis para ganhar tempo, eu vou estar dizendo pro cérebro dele, recua. Tu não precisa te esforçar para colocar sapato, porque eu tô colocando por ele. É a mesma coisa para hábitos de estudo. O que acontece é que a gente acaba sentando junto com os filhos e fazendo às vezes, por eles. Então a gente tem que, como pais, identificar até onde o filho consegue ir. Ok, sabe colocar sapato com velcro? Deixa ele colocar sapato com velcro. Cada vez que ele for colocando, ele vai ficando mais rápido e mais experiente, mais habilidoso nisso. A mesma coisa da formação de hábito. Então o auxílio da família, ele se torna muito mais evidente nesse período de afastamento social, quando a gente percebe alguns papéis. Um dos papéis principais que a gente pode perceber é fornecer um ambiente adequado, a motivação para esses estudos, através de auxílio na construção de hábitos de estudos saudáveis, momentos propícios para isso, e também uma das principais ferramentas que a gente precisa aprimorar cada vez mais em período de pandemia, que é justamente o diálogo, auxiliar os estudantes a se apropriarem de ferramentas de comunicação para resolver os seus problemas. Então, há alguns papéis e alguns limites. A família fica nesse ambiente de hábitos de estudos, motivação e auxílio de ferramentas para superar esses obstáculos, só que há um limite nisso, que é quando se precisa ensinar conteúdos técnicos, né? Algumas famílias querem auxiliar os estudantes desses conteúdos técnicos, mas esse sim, o papel da escola, família é ambiente, é hábitos de estudos, é apoio emocional, é motivação, e escola, ele auxilia bastante nessas habilidades um pouco mais cognitivas e conativas socialmente empregadas, né? Os pais também têm que ter essa sensibilidade, né? Eu não vou, por exemplo, preencher toda a tarde da criança com atividades cognitivas, né? Com atividades dirigidas, porque a criança não está em contexto de relação com os seus pares, ela não está trocando com os seus pares. Ela precisaria ter um tempo de concentração muito grande, muito elevado para ficar todo esse tempo, né? Então, essas questões das características da faixa etária, elas precisam ser consideradas quando a família for montar esse cronograma, né? Eu preciso considerar, então, a faixa etária e também considerar aquilo que é necessidade e característica daquela criança que eu tenho ali no meu contexto familiar. Porque, sim, as crianças reagem diferente. Quais as vantagens aí em todas essas faixas? A possibilidade dos pais terem mais tempo dentro de casa.
embora isso possa gerar dependência emocional dos pais, já relatada na literatura, até quase a universidade, certo? Nós temos a vantagem de não precisar fazer tudo correndo, né? Porque muitos pais estão em home office, mas estão fazendo refeições em conjunto, estão dando modelo para os filhos de que não se ganha as coisas facilmente, os pais têm que trabalhar muito. Os filhos só pensavam, abstraíam o que era a profissão dos pais. Mas ver diariamente que o pai e a mãe fazem, tá dando um baita modelo. Essa é uma super vantagem, né? E vamos daí lá para a adolescência, ensino médio, pré-universidade, que é um ambiente, é um momento por si só muito ansiogênico. Os momentos de fechamento de ciclo, de transição de ciclos de ensino, que são os que estão mais dolorosos para as famílias, para os professores e para os alunos. O desafio de lidar com essa frustração de algumas expectativas é algo que a gente está construindo em sociedade e tendo essa oportunidade de amadurecimento emocional. Nesse caso, a escola ela tem justamente esse papel de lidar justamente com alternativas e possibilidade de fundamentações diferentes. Bom, se nós não temos a nossa interação como nós gostaríamos na nossa formação, nos nossos estudos, nós temos outras interações possíveis fornecidas pelo nosso ambiente escolar e também familiar. Temos, enquanto sociedade, estamos explorando outros recursos para superar essa frustração de alguns sonhos que não podem ser exatamente como nós gostaríamos. Não tem como dissociar a emoção da aprendizagem. Não existe essa dissociação, não existe esse compartimento cerebral. Agora eu estou aprendendo e nenhuma emoção vai interferir. Isso não acontece, né? A aprendizagem, na verdade, ela precisa que eu consiga controlar algumas emoções, eu consiga autorregular algumas ansiedades, eu consiga resolver algumas angústias que eu tenha para poder parar por um tempo e dedicar energia para o que eu tenho que aprender. Porque a partir do momento que essas emoções, estados mentais e sentimentos afloram e começam a interferir, né, os que são mais negativos, a aprendizagem sofre muito. Ao mesmo tempo que, se você consegue estimular coisas positivas, né, como curiosidade, uma interação com o pai e com a mãe que antes não tinha, porque ambos estavam fora de casa, mas agora eles estão conseguindo fazer um exercício juntos, ler um livro juntos, também pode aflorar emoções positivas, que são inclusive bastante documentadas na literatura, como a leitura partilhada com a criança, né, em idade de alfabetização, por exemplo, ela tem um efeito muito positivo no hábito de leitura da criança e na formação desse leitor. A gente precisa olhar para as crianças como um todo, né, e não apenas com a parte só do intelecto, porque a gente não aprende só com o intelecto, né, a gente aprende com o corpo inteiro.